Irmãos, eu vos convido para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro das Crônicas, no capítulo 17, e nós vamos falar nessa noite sobre obediência e fé. Acompanhem, portanto, meus amados irmãos, a leitura desse texto. Nós vamos proceder à leitura do verso 1 até o verso 27 do capítulo 17, no livro de 1 Crônicas. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casas para minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei, acaso, alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas ao teu servo, a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tomar notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus.
Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze conforme falaste. Estabeleça-se e seja para sempre, e engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Essa era a oração que Davi fazia diante de Deus. Assim, então, eu gostaria que você, nessa noite, lesse comigo esse último verso. Lesse comigo esse último verso, a uma só voz, uma voz bem forte, nítida, dizendo as mesmas palavras de Davi para a sua própria casa. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e a abençoada será para sempre. Você crê nisso, sim ou não? A sua casa será abençoada para sempre. É isso que Davi está orando ao Senhor, para que a casa dele fosse abençoada para sempre. Portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos no domingo passado que o nosso tema central é como nós devemos buscar a Deus. Como você busca a Deus? Como nós temos buscado a Deus? E a forma que nós encontramos no texto de domingo passado, em 1 Crônicas, no capítulo 10, de versículo 1 ao versículo 14, era que nós deveríamos, se quiséssemos ser abençoados por Deus, nós precisávamos obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. E hoje a nossa palavra é de obediência e fé. Fé na palavra do Senhor. Assim, então, meus amados irmãos, nós já aprendemos também que os livros das crônicas foram escritos para os judeus que retornaram do exílio da Babilônia. E eles precisavam, meus amados irmãos, ser reanimados. Aquele povo voltou cabisbaixo, eles voltaram para as suas terras estavam destruídas, o templo estava destruído, o ânimo da palavra de Deus já não existia mais, e eles precisavam recobrar ânimos para buscar o Senhor em meio àquelas grandes dificuldades em que eles estavam enfrentando. A pergunta é: quem não enfrenta dificuldade hoje? E quais não são os desânimos que abatem o povo de Deus e os levam aos desânimos para não virem à casa de Deus, para não buscarem a Deus, para ficarem longe de Deus, esquecer Deus? Os problemas são tantos e são desanimadores quando nós olhamos para as dificuldades que nós encontramos em buscar a Deus. Especialmente, meus amados irmãos, para aqueles que já haviam afastado há muito tempo do caminho. E há aqueles, então, que estão há muito tempo afastados do caminho, isso ainda é mais difícil. Se para nós que estamos todos os domingos dentro da igreja, nós encontramos algumas dificuldades, imagina para aqueles que já faz um tempo que não vêm à igreja, que já faz um tempo que estão afastados da igreja, que já faz um tempo que não buscam o Senhor. Imagina como recobrar ânimo para voltarem a buscar ao Senhor. Fica muito mais difícil. A pergunta, meus amados irmãos, é: como levantar a cabeça quando nós somos diminuídos? Como levantar a cabeça se nós já sabemos que ao abrir a boca nós já seremos humilhados? Pensa. Como nós, meus amados irmãos, que já sabemos que estamos subjugados, que tem alguém que se sente superior a nós, que vive a nos humilhar, que vive a nos esculachar, como lidar com novos desafios? Como pensar em novos desafios?
meus amados irmãos, principalmente quando nós temos alguém que lidera sobre nós, e esse alguém que lidera sobre nós só tem pensamentos negativos a nosso respeito, não nutre sequer uma unha de pensamentos positivos a nosso respeito. Como que a gente se sente animado diante de um cenário desse? Meus amados irmãos, a pergunta daquele povo era: será que Deus ainda se importa conosco? Será que Deus ainda se importava com aquela geração? É a sua pergunta, é a minha pergunta. Será que Deus se importa realmente comigo, diante desse cenário difícil em que eu estou vivendo? Portanto, nós olhamos para as promessas de Deus, principalmente as promessas mais antigas. Onde estão essas promessas que não se cumprem logo em nossas vidas? E a gente continua a perecer, continua a lamentar, continua a passar dificuldades. Será que essas promessas ainda são válidas para os dias de hoje? Será que essas promessas possivelmente podem ainda se realizar em nossa vida? Nós nos pomos a pensar se essas promessas do passado, se essas promessas de tempos outrora ainda servem para nós hoje. O que sabemos, meus amados irmãos, é que assim como aquele povo precisavam buscar a Deus, é necessário nós também buscarmos a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. E para nós buscarmos a Deus, nós precisamos ter obediência e fé. Nós precisamos ter fé para que nós tenhamos para que nessa busca nós realmente sejamos revigorados. Meus amados irmãos, é o que deve acontecer conosco, é o que deve acontecer com a nossa igreja, é o que deve acontecer com a igreja do Senhor em todo tempo e em todo lugar. Algumas perguntas podem ser feitas por nós neste momento. Nós temos realmente buscado a Deus com fé em nossos corações? Ou apenas esta pergunta é apenas sugestiva para nós? Nós estamos dizendo que nós precisamos buscar a Deus, e que para buscarmos a Deus nós precisamos ter fé. Fé na promessa, fé na palavra, fé nos feitos de Deus do passado, de outrora, dos tempos antigos, dos tempos atuais em que Ele já fez obras na nossa vida. Nós precisamos ter fé. O problema, meus amados irmãos, é que muitos de nós estamos vivendo esta fé do tipo: se der, deu. Se não der, não deu. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, se for possível eu vou, se não for, eu não vou. Nenhum sacrifício estamos dispostos a fazer. Se der certo, deu. Se não der, toca para frente. Não é assim? Vamos que vamos. E é tudo no oba-oba. Ou será que nós estamos realmente demonstrando fé quando nós buscamos o Senhor? Será que estamos realmente dando importância na busca pelo Senhor? O texto em que nós estamos lendo, esse texto que está em apreço, ele menciona o profeta Natã. O profeta Natã, segundo o texto bíblico, foi o profeta que serviu a Deus por muitos anos no reino de Davi. Natã, então, desenvolveu ou desempenhou um papel, uma função semelhante à função do profeta Samuel, que veio antes de Natã. E o cronista, ele faz questão de registrar cuidadosamente o modo como os reis de Judá ouviam as profecias dos profetas, como eles se inclinavam diante das profecias dos profetas, aqueles que eram tementes a Deus. Porque aqueles que não eram tementes a Deus, o que eles faziam? Matavam os profetas que falassem alguma coisa que fosse negativa às suas próprias vontades. Então a profecia era a voz de Deus,
era a voz de Deus que falava. Era a voz de Deus que falava com fidelidade. Era a voz de Deus que falava com sinceridade. Era a voz de Deus que falava e que precisava ser obedecida. Era a voz de Deus o tempo todo falando aos reis, em todo o tempo, através da boca dos profetas. Portanto, eles transmitiam a palavra de Deus, de modo que se os reis rejeitassem essa palavra, implicava em deixar de buscar o Senhor, e se deixassem de buscar o Senhor, implicava em correr sérios riscos, como nós aprendemos no domingo passado, que foi o que aconteceu com o rei Saul. Correu um sério risco em deixar o Senhor. Perdeu a sua própria vida, porque o Senhor o matou. Porque o Senhor o matou. Davi agora, meus amados irmãos, segundo esse texto, ele quer muito mais do que isso. Portanto, o texto em apreço também relata, em primeiro lugar, que Davi, meus amados irmãos, tinha uma boa intenção no seu coração. O texto começa dizendo que Davi começa a olhar para si mesmo, começa a olhar para a sua situação, ele olha para a vida que ele estava levando e ele começa a comparar a vida que ele tem com aquela casa onde Deus habitava. E ele diz, não pode ser. Olha onde eu moro e olha onde o meu Deus está. Ele não vai ficar assim, não. Eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou construir uma casa para Deus. Portanto, meus amados irmãos, dizia ele, verso 1, eu habito numa casa de cedro. Isso indicava então, meus amados irmãos, que Davi era um homem que vivia um momento de estabilidade, era um homem que vivia um momento que estava consolidado o seu reinado, ele estava tranquilo, ele estava em paz, todo Israel se submetia a ele, e ele não corria nenhum risco, nenhuma ameaça. Jerusalém, então, havia sido construída como a nova capital e abrigava a arca do Senhor. Temos muitos textos que falam sobre isso em Crônicas, aqui nos primeiros capítulos de Crônicas, no capítulo 11, no capítulo 13, no capítulo 12, no capítulo 13, e assim vamos falando sobre essa circunstância em que Davi estava. O rei Davi estava então incomodado com a casa de Deus, com a arca da aliança, e estar abrigada sobre uma tenda, sobre um lugar impróprio, sobre um lugar simples, um lugar que estava abrigando a Deus. Aquele lugar não era legal para Deus morar ou para Deus habitar. Então ele intenta no seu coração construir uma casa para a habitação de Deus. Alguns estudiosos, meus amados irmãos, afirmam que a sua motivação era meramente política, uma vez que os soberanos, os reis, eles normalmente edificavam santuários, a fim de perpetuarem os seus próprios nomes. Então eles iam edificando santuários aos seus deuses. E Davi, então, queria edificar um santuário para o seu Deus. Assim como as outras nações tinham o seu santuário para os seus deuses, Davi olhava para isso e dizia, eu também preciso construir um santuário para o meu Deus, não é isso? E assim, então, aqueles estudiosos afirmam isso. Contudo, essa narrativa, bem como nós lemos aqui na palavra do Senhor acerca de Davi, demonstra também que a sua aspiração poderia ser uma aspiração, sim, espiritual. Natã, imediatamente, quando Davi fala da sua ideia, do seu desejo, do seu sonho, da sua intenção, Natã concorda. Imediatamente, Natã é um profeta de Deus. Natã fala, boa ideia, Davi. Faz isso mesmo. O Senhor é contigo. O Senhor vai te dar condições de você construir essa casa para Ele. E Natã sai da presença de Davi. O que acontece logo depois, meus amados irmãos, é pertinente e nós precisamos aprender com essa narrativa, a partir dos versos 2. A Bíblia, então, sublinha para nós que Davi tinha uma boa intenção de construir essa casa para Deus.
E há pessoas que pensam que ter boas intenções é suficiente para agradar a Deus. Quantos de nós não pensamos assim? É ou não é verdade? Eu tenho boas intenções e por isso eu vou conseguir agradar a Deus com as minhas boas intenções. Mas existem aqueles que dizem que de boas intenções? Assim então, esse é um ditado apenas popular. O simples fato, meus amados irmãos, de intentarmos coisas boas não significa que nós alcançaremos a aprovação divina, ainda que dentro do nosso coração parece que a causa é boa, parece que a intenção é boa, mas para isso nós precisamos alcançar a aprovação de Deus. Sem a aprovação de Deus, não existe nenhuma intenção boa em nossos corações. É preciso termos consciência de tudo que nós vamos fazer só ocorrerá para o bem, se os nossos desejos, se as nossas ações forem realmente sujeitas à vontade do Todo-Soberano, à vontade de Deus. 2 Crônicas, no capítulo 13, apresenta um exemplo claro disso. Embora Davi, então, tivesse essa preocupação com a arca e desejasse buscá-la, trazê-la para Jerusalém, e o povo que estava a serviço de Davi não cuidaram e não transportaram a arca como Deus havia instruído que deveriam então ser o transporte, ser a caminhada, ser a forma como eles deveriam transportar aquela arca. Eles tinham uma boa intenção ao transportar a arca, mas no meio do caminho, o que foi que aconteceu? A arca caiu lá, tombou. E o que Deus fez? Matou o homem, porque não estava fazendo as coisas direito. Assim então, cuidado com as suas boas intenções. Elas precisam alcançar a aprovação de Deus. Portanto, meus amados irmãos, é exatamente isso que nós temos vivido em nossas igrejas. Qual tem sido suas verdadeiras intenções no seu culto que você presta para Deus? Você saiu de casa, você tinha uma intenção, você tinha um desejo no seu coração. E eu desejo muito, de todo o meu coração, que Deus aprove o desejo do seu coração. A fé verdadeira produz em nós desejos santos. A vontade de fazer algo edificante para a glória de Deus. Quais coisas boas relacionadas à igreja ou à sua vida espiritual você tem desejado ou desejou fazer nos últimos tempos? Pense nisso. Esse é o nosso primeiro ensino nesse texto. O segundo ensino, meus amados irmãos, que mesmo Davi, então, tendo boas intenções, ele não tem a aprovação para realizar as suas boas intenções. Mas ele tem uma coisa que é necessária para mim e para você. Davi tem, em segundo lugar, promessas de Deus para a sua vida. Você tem promessa de Deus para a sua vida, sim ou não? Você crê nessas promessas de Deus para a sua vida? Você precisa crer nessas promessas de Deus para a sua vida. E foi exatamente isso que Davi fez. Davi foi surpreendido com a resposta de Natã. Natã voltou e disse a Davi assim: Davi, eu não tenho uma notícia muito boa para você, não. Deus falou comigo essa noite. E o que Deus falou comigo essa noite é que você não vai edificar uma casa para ele, Davi. O que humanamente falando nós poderíamos sentir naquele momento, ou o que Davi poderia sentir? Como assim? Quem ele pensa que é? Mas Davi ouve com atenção o profeta Natã. Natã conta tudo o que Deus vai fazer. E Deus faz promessas a Davi. Davi ouve as promessas
e Davi aceita as promessas. Então, naquela noite, disse Deus ao profeta Natã: Davi não vai construir uma casa para mim. Davi não vai construir um templo para a minha habitação. Davi não edificaria casa, mas eu vou edificar uma casa para Davi. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos boas intenções no nosso coração, nós precisamos nos submeter às nossas boas intenções ao coração de Deus para recebermos as aprovações, para que Deus cumpra as suas promessas na nossa vida, para que Deus continue fazendo promessa para cada um de nós, para abençoar a nossa casa, como nós lemos no último verso todos juntos. Davi então recebeu a promessa de Deus, que Deus edificaria para ele a casa dele. E edificar casa não é edificar um palacete, não é edificar uma mansão, não é edificar um lugar onde você possa se sentir orgulhoso, presunçoso, grande igual o rei Nabucodonosor, que olhava para as suas edificações, que olhava para os seus palácios e se sentia orgulhoso de si mesmo nas suas edificações. Mas o que Deus está falando é que quer construir uma casa para a sua habitação, um lugar de paz, um lugar de graça, um lugar de amor, um lugar onde você possa habitar com a sua família e ser abençoado por Deus. Deus quer dar isso para cada um de nós. Deus tem promessas boas para cada um de nós. E naquele momento, então, Deus havia habitado somente em tabernáculos, versos 4 e 5. E em um momento posterior, então disse o profeta, Deus forneceria, em um momento posterior, depois, Deus vai fornecer a você, Davi, as instruções pelas quais você precisa obedecer para a construção do templo. Mas isso não havia acontecido ainda. Lá no capítulo 28, ele repete isso no verso 19. Então nós aprendemos, meus amados irmãos, que nem sempre as nossas boas aspirações, os nossos desejos e até mesmo as nossas religiosidades correspondem à vontade de Deus. Portanto, se você tem uma boa intenção, coloque ela diante de Deus e aguarde a resposta. Espere Deus falar com você. Pode esperar. Deus vai responder. Esperei confiantemente. E o Senhor se inclinou para mim. Davi não fez isso. Davi não esperou. E Deus o matou por isso. Assim então, meus amados irmãos, talvez você possa se lembrar de algo que queria muito e que considerava que aquilo era excelente para você, para a igreja, para a obra de Deus, mas que simplesmente não foi obtido, não foi realizado, não teve êxito, não teve sucesso. Deus é livre. Deus é livre para Ele fazer o que Ele quiser. Deus é livre para dizer não para nós quando Ele quiser. Biblicamente falando, meus amados irmãos, um dos nossos principais desafios como cristãos é nos submeter à vontade soberana, à vontade divina, custe o que custar. Portanto, abandone aqueles projetos falidos, aqueles projetos que Deus já falou para você que não vai dar certo, que você já tem resposta de Deus. Siga o texto, como diz Filipenses no capítulo 3, nos versos de 2 a 11. Pode abrir lá depois sua Bíblia e ler tudo o que aconteceu com Davi, desde o dia em que Deus o tirou de detrás daquelas ovelhas, onde ele trabalhava, cuidando das ovelhas do seu pai, em todo tempo, ele pôde contar com a companhia do Senhor em sua caminhada. Davi estava atrás das ovelhas, Deus estava com ele. Deus estava lhe dando força, Deus estava lhe preparando para as batalhas da vida, que lhe seriam cruéis e difíceis, no ministério pastoral das ovelhas de Israel. Davi estava sendo preparado por Deus. Davi via Deus eliminando os seus inimigos com os seus braços fortes. E aqui no texto, nos versos 7 e 8, Deus fala com o profeta Natã, que vai
engrandecer o nome de Davi. Vai engrandecer o seu nome. E nós sabemos, meus irmãos e irmãos, que Davi e toda a casa de Judá foram objetos da eleição de Deus. Salmo 89, versos 19 e 20. Tudo que Deus fazia então com Davi repercutia na vida de toda a nação de Israel. Você é líder na sua casa, sim ou não? Você é líder na sua casa, sim ou não? Tem homem aqui? Tudo que Deus fizer na sua vida vai repercutir aonde? Na sua casa. Portanto, obedeça, busque a Deus com fé, com sabedoria, para que as promessas de Deus alcancem o seu lar, a sua família, a sua casa. Davi desejou fazer algo para Deus. Este disse para Davi: não, você não vai fazer. Mas ele recebeu a promessa de Deus. Promessas inesperadas, influenciadas aqui pelo profeta Natã. Eu vou abençoar a sua casa. Terceiro ensino, meus amados irmãos, que não basta nós termos boas intenções. Deus tem promessas para nós. E em terceiro lugar, ele diz também que Davi demonstra o quê? Diante dessas promessas de Deus? Exatamente isso. Davi sabe esperar o tempo de Deus. Davi reagiu ao iniciado profético aqui de modo exemplar. E eu gostaria muito que nós aprendêssemos nessa noite com Davi. Primeiramente, então, ele demonstrou o quê? Modéstia diante de Deus. Em vez de se orgulhar, em vez de se irromper em grandeza absoluta, ele viu-se pequeno, ele viu-se como um homem simples. Versos 16, 17 e 18. Aí, então entrou o rei Davi na casa aonde? Está acompanhando comigo aí, sim ou não? Verso 16. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: o que ele disse? E qual? Foi isso, e ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo, para tempos tempo depois. Ou seja, Deus está prometendo para Davi, não é hoje não, é para depois. Eu vou continuar abençoando a sua vida. Eu vou continuar te abençoando em tempos depois. E ele reconhece isso. Para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse, como fosse, ó Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor está me dignificando, o Senhor está me tornando um homem grande. Olha para mim, Senhor, eu não sou absolutamente nada. Quem eu sou? Eu sou o pastor das ovelhas do meu Pai. Aquele que anda lá no sítio, no mato, na roça. E olha onde eu estou agora, no palácio, como rei de Israel. E eu reconheço que eu não sou nada. Muitas vezes, meus amados irmãos, os títulos, os cargos, nos ensoberbece, nos joga para cima, nos tornam orgulhosos, presunçosos. Mas cuidado, porque muitas vezes isso também nos leva à tirania e nos tornam pessoas déspotas, pessoas cruéis. E uma pessoa tirana e cruel, ela não tem piedade, ela age com força e no rigor da lei. Cuidado, porque isso pode ser prejudicial, tanto para você, como também para a igreja de Deus. Então ele reconheceu que Deus prometera que tudo aquilo, unicamente, que Deus ia fazer por ele, era unicamente por amor. E também para abençoar o povo de Israel. Verso 19 em diante ele diz: ó Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, para tornar notório todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido
Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, estabelecesse o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Quem era a nação de Israel? Meus amados irmãos. Em primeiro lugar, quem era Davi? O pastor de ovelha. Um pastor de ovelha que ficava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Agora ele é o quê? O rei de Israel. E ele agora olha também para o seu povo, para a sua posteridade ali, para a sua nação. E ele olha para a sua nação e apresenta a nação diante de Deus, dizendo assim: e quem é essa nação, hein? Aonde que ela estava? Aonde você foi buscar esse povo? Você foi buscar esse povo aonde? No Egito. E o que eles eram lá no Egito? Escravos. E agora? O Senhor me torna rei e ainda faz esse povo ser importante. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Olha de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Olha Deus agora, neste momento, para a sua vida. Onde você estava? Quem era você? Faz uma retrospectiva na sua vida. Analisa quem é esse Deus. E quantas coisas Deus já realizou na sua vida. Portanto, Davi orou a Deus. Davi adorou a Deus. Senhor, ninguém há semelhante a ti, segundo tudo que nós mesmo temos ouvido. Verso 20. Logo adiante nós lemos no verso 24. Vamos ler junto o verso 24? Você pode ler comigo aí o verso 24? Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus, é Deus, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. É Deus de Israel e é Deus para Israel. Esse Deus é o seu Deus? Esse Deus é suficiente para você? Se esse Deus é o seu Deus e se Ele é o suficiente para você, faça como Davi. Diga: Senhor, ninguém há semelhante a Ti, segundo tudo que nós mesmos temos visto e ouvido. Por fim, nos versos aí dos 23 até o 27, ele suplica a Deus que realize então as suas promessas. Realiza, Senhor, então, as suas promessas. Assim, meus amados irmãos, o fato de Deus haver decretado que faria aquelas coisas não deixou Davi acomodado. Já que Deus vai fazer, então eu vou cruzar meus braços e vou esperar Deus fazer. Deus fez a promessa, Ele tem que cumprir a promessa e eu vou sentar e esperar. Foi isso que Davi fez? Não. Primeira coisa, meus amados irmãos, quando Natan chegou para Davi e disse a Davi as palavras do Senhor, Davi foi para onde? Na hora, imediatamente, segundo o texto, foi para o templo, foi para a presença do Senhor. Foi falar com o Senhor. Você pode ser que não tenha a oportunidade de vir ao templo, à casa de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou um ensino prático para nós. Quando você precisar falar com Deus, Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e é só você e Deus. Engrandeça a Deus. Fale com Deus. Estabeleça essa comunhão íntima com Deus. Jesus Cristo mesmo nos ensinou a nós dizermos: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em outras palavras, então, a promessa incentivou Davi
a oração. E essas promessas, meus amados irmãos, devem nos motivar também a implorarmos ao Senhor para que estas promessas se cumprem em nossas vidas. Você crê nisso? Implore ao Senhor para que estas promessas se cumpram na sua casa, na sua vida. Isso nos ensina, meus amados irmãos, a fazermos isso. O Senhor jamais vai nos desamparar. A Ele toda a honra e toda a glória. Busquemos ao nosso Deus com fé, para que nós possamos crescer nessa confiança em Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, urgente de Deus. Busque a Deus, confie no Senhor de todo o seu coração. Entrega teu caminho a Ele. E o mais, tudo Ele. É Ele que vai fazer. A obra dele. É Ele que realiza. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos confiar de todo o nosso coração no Senhor. E Ele mesmo nos garante a sua companhia eterna e para sempre. Eu estarei com vocês. Vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por momentos difíceis na vida de vocês. Mas jamais eu vou abandonar vocês. Olhe para o Senhor. Busque o Senhor. Tenha fé de que o Senhor vai cumprir as suas promessas. Ore ao Senhor, implore ao Senhor pelo cumprimento dessas promessas na sua vida, no seu lar. Cantemos o hino 222, meus amados irmãos.